Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e ao meu lado hoje essas três mulheres maravilhosas. Roberta Torres, Marina Bueno e Paula Mota. Fica comigo que hoje eu te garanto que vai ser muito legal. Eu vou começar fazendo a apresentação oficial delas. Roberta Torres, formada em Publicidade e Propaganda, mais de 15 anos atuando na área de TI, liderou a área comercial de várias empresas, já morou em vários países e fez uma pausa na carreira para dedicar-se à educação das filhas. Hoje ela é executiva em uma grande multinacional. Obrigada, Roberta, você está aqui com a gente hoje. Prazer é meu. Marina Bueno trabalha na área de tecnologia há mais de 10 anos, tendo passado por empresas líderes no nosso segmento. Marina é mãe de 3. Sua segunda gestação foi de gêmeos. Marina, eu quero saber muito sobre isso. Pobre de mim. Morou 4 anos na Costa Rica e hoje lidera uma equipe com mais de 100 pessoas. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Prazer. Paula Mota. Paulinha tem mais de 15 anos trabalhando em desenvolvimento, soluções de ecossistema e vendas em tecnologia, inovação, dispositivos e soluções em nuvem, nos segmentos de educação e varejo. Ela é pós-graduada em educação, fez especialização em Nova York, em tendências do varejo pela FGV e tem MBA em inovação empresarial pela FIAP. É mãe de 3 meninas e tem uma enteada, é executiva em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Paula, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Bom, meninas, como a gente conversou bastante sobre isso antes da gente começar a gravar aqui, gente, como é que vocês dão conta? Não, mas eu não dou. Essa é a única certeza. Eu não dou conta. Né? E muita gente pergunta isso e eu falo, mas quem disse que eu dou conta? Não dou, não tem como. Não tem como. A gente escolhe qual é o prato que vai cair naquele momento. E na minha visão, né? Qual que é a idade dos seus filhos, Marina? O mais velho tá com 11. E o Lucas, ele é uma criança Shangri-La. Ele é todo vegetariano desde os 2 anos. Aí eu falei, vou ter mais um filho. Né? Porque é tão fácil cuidar. Olha que fácil. O Lucas nem chorou. E aí foi quando eu fiquei grávida dos gêmeos. E os gêmeos hoje têm 6 anos. Um casal, Max e Luísa. E aí nada Shangri-La, nada animais, nada. Assim, é pauleira. É outra geração crianças da tecnologia. E cada um, assim, mesmo os gêmeos, eles são muito diferentes, assim, em demanda, em tudo. É uma doideira. Então não dou conta mesmo. E você, Roberta? É difícil, né? E acho que quando eu dei a minha pausa para cuidar das meninas, tô retornando agora, depois de mais de 15 anos parada também, não é fácil. Eu costumo dizer que ou eu sou mãe ou eu sou uma profissional. E eu tenho que saber, no meu dia a dia, dividir bastante o meu tempo, porque não é fácil ser as duas coisas, não. E teve um agravante que é retornar, né, Roberta? Então, justamente, não foi uma pausa também para cuidar das minhas filhas. Eu dei uma pausa na minha carreira anteriormente, morando fora do Brasil. Foi também um período grande, de mais de 10 anos. E a gente deixa o lado profissional, realmente, em segundo plano, em prol da família. Então, para mim, voltando para o Brasil, foi natural eu continuar cuidando das meninas, porque já era a minha rotina, cuidar mais de família. E, de novo, né, por ser mulher, por já estar na faixa dos 40 e ser mãe, foi muito difícil o retorno também para a profissão. Interessante. E aí, Paulinha? Você dá conta? Porque eu vou me incluir aqui, porque eu sou mãe de uma. E eu não dou conta, gente. Não tem como. Mas eu acho que é isso que a Má falou, assim. A gente não dá conta e tudo bem, né? Assim, a gente tem hoje pessoas que podem nos ajudar. Eu acho que a mulher tinha essa questão de ser super mulher, né? Então, você não precisa ser super mulher. Você não vai conseguir ser a melhor esposa, melhor amiga, melhor mãe, melhor profissional, e tá tudo certo. Mas eu acho que pedir ajuda é importante.
Você se abrir para que as pessoas que estão ao seu redor possam participar também. Então, o que eu vejo que também tem muitas mães que elas tomam isso para si. E às vezes elas mesmas até impedem também de que outras pessoas possam estar ali ajudando. Acho que até é normal, né? A gente vira bicho, né? Quando a gente é mãe, né? Então, aflora muito quando a gente é mãe esse lado mais protetor. Então, eu acho que a gente conseguir conciliar tudo isso é entender que você precisa também doar todo aquele momento. Aquele momento não é seu, né? É o momento da família como um todo. Então, como você ali com ou o marido ou uma pessoa que te ajuda dentro da sua casa, avó, enfim, você tem todo o redor ali para te ajudar. Mas é lógico que a gente sabe também que não é a realidade de todo mundo. Então, é muito também conforme a realidade de cada mãe, de cada profissional. Mas eu fui mãe muito nova, né? Então, Quantos anos tava você finalizando a minha primeira faculdade. Tava com 19 anos quando eu engravidei. Tive minha primeira filha com 20 anos. Então, eu era uma menina, né? Eu tive que recalcular a rota totalmente do que eu ia fazer profissionalmente. Mas foi bom para mim, olhando hoje, no sentido de, assim, conseguir amadurecer muito mais e com muito antes do que caso eu não tivesse a minha primeira filha. Então, são desafios que a gente passa, mas que a gente vai crescendo cada vez mais, né? E essa rede de ajuda é fundamental. Como é que você fez isso na Itália, Então, Roberta? não fiz. Na verdade, eu não fiz. A minha primeira filha nasceu fora, então você tá longe de família. O maior desafio não foi nem a gestação, a minha gestação foi super tranquila. Embora eu tivesse muito medo de ter uma filha fora do Brasil, porque não entendia como é que funcionavam questões hospitalares e médicos, o maior desafio era levar minha filha num pediatra. E acompanhar o calendário de vacinação do primeiro ano fora do Brasil. A Marina acho que pode dizer também que a maior dificuldade é não estar com a família por perto. Porque é um momento que, além de você precisar de ajuda, porque, claro, é uma novidade na sua vida, é uma adaptação. Você se prepara 9 meses, mas quando nasce, você não está preparada para nada. Não, e é aquela coisa, né? A gente não pode morrer, né? Não. Nossa, e eu que já nasci com medo de morrer, não posso morrer, agora eu não posso morrer mais nunca. Não, mas a gente pensa em tudo isso, não posso morrer, você tá indo viajar a trabalho, tá indo viajar pra qualquer coisa, pensando, esse avião não pode cair agora, porque você pensa, quem vai ficar com essas crianças? Porque se eu não dou conta, né, imagina, ninguém vai dar conta, né? Mas é bem isso que a Roberta falou. Eu lembro de quando eu fui para Costa Rica, os gêmeos estavam com um ano, tinham recém completado 1 ano. E acho que foi, de verdade, assim, a maior loucura que eu fiz na minha vida. Porque quando eu cheguei lá, eu já cheguei trabalhando. Eu e o meu marido, a gente já chegou trabalhando e já ia começar o ano letivo. E aí, de um dia para o outro, a gente falou, caramba, a gente precisa de alguém para ficar com as crianças. E aí, assim, foi um negócio muito... do tipo, como que vocês ficam tranquilos? Não, eu não tô tranquila, mas eu não tenho outra opção, né? Vamos pôr câmera na casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas assim, no fim, quando a gente olha, né, quando a gente passa, e no momento até que a gente foi voltar pro Brasil, a gente falou, a gente é muito louco. A gente é muito louco. A gente deixou 3 crianças com uma pessoa que a gente não conhecia, não tinha referência, não tinha nada, né? Então... eu acho que é nessas loucuras, e aí eu costumo dizer que os meus filhos são sobreviventes. É nessa loucura que a gente consegue as coisas, mas a rede de apoio é o mais importante. E o tempo que eu fiquei fora era o que eu mais sentia falta. E, inclusive, a falta que eu tinha de tempo no meu relacionamento. Porque na Costa Rica, o que acontecia era, se eu queria sair... para socializar, ou reunião de trabalho, qualquer coisa, meu marido tem que ficar com as crianças. E ele também. Então, a gente nunca tava junto. A gente fazia, né, as nossas coisas, mas a gente ficou 4 anos quase sem sair juntos, sem os filhos. Quando a gente tava junto, eram os filhos. Então, isso deu uma bela modificada, assim, na dinâmica familiar e relacionamento, tudo. A gente sentiu essa falta, assim. Pra mim pesou muito também, e eu acho que eu fiquei 1 ano só com a minha filha, ainda na Itália.
E vim passar final de ano no Brasil. Eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não volto mais para lugar nenhum, porque você sente falta da sua família perto de você, da sua família curtindo seus filhos. Nesse único ano que eu fiquei lá, eu segurei a minha mãe 5 meses comigo, né? A minha irmã foi passar 15 dias, eu segurei 2 meses, porque, assim, faz falta. Chantagem emocional. Total, né? Até porque ela era a primeira criança da família, então eu queria dividir com as pessoas, né? E queria dormir de vez em quando, né? Então... E a gente acha que quando tem filho, a gente volta. Né? A gente tem a necessidade da mãe muito mais, das irmãs, caso a gente tenha. Então, é natural, eu acho, até ter esse sentimento de eu quero estar perto, assim, o tempo inteiro. Com a minha última filha, a Vivian, eu já tava, tipo... Eu tô de boa. Já mãe, sei, minha já mãe, sei o eu vou processo. ficar com você alguns dias. Eu falei, não, mãe, não Pelo amor de precisa. Deus, E eu tive a bênção de ter a tia Lu, que eu falo que é a dona da casa. Ela tá com a gente há 10 anos já, então, assim, ela é meu braço direito, esquerdo, o corpo inteiro. Então, assim, e ela super tá ali pra tudo, assim. Então, isso é muito bom você ter alguém. Independente até da família em si, da rede. Se você tem a possibilidade de ter alguém para estar ali, fazendo parte da família, né? A Lu faz parte da nossa família. Então, assim, então é uma profissional que ela tá ali dedicada, ver minhas filhas crescerem. Então, eu já consigo viajar uma vez por ano, eu e meu marido. Uma semaninha, no mínimo, é um momento nosso ali, porque a gente precisa, né? Somos indivíduos. E como indivíduos, a gente tem as nossas necessidades de dar um tempo, de viajar, de curtir, de sorrir, de beber uma cerveja, sem estar naquela questão de... Nossa, eu preciso, a criança, enfim. Não comeu, não jantou, não escovou os dentes. Tava 3 dias sem escovar os dentes. E assim, eu acho que a gente só consegue performar bem em todas as áreas se a gente estiver bem. E aliado a tudo isso, né? A gente tem as nossas carreiras, né? Sim. Eu diria que bom, eu acho que tudo na minha vida foi muito louco. Inclusive a carreira, porque... no mercado de tecnologia, eu tô há 18 anos. E aí, quando... Eu me lembro que meu primeiro emprego, eu nem sabia o que era, por exemplo, Windows. Falava, Windows, não e sabia. Quando você fala isso, você quer fazer homenagem pra alguém, assim? Não. Uma pessoa conhecida? Bill Gates. Não, mentira. Você não vai falar que foi a Renata? Não, eu vou. Óbvio que eu vou. Eu ia falar. Senão a Renata vai te bater. A irmã ia dar o nome, o sobrenome, CPF e contar quantas bananas eu comi na casa dela quando criança. E ela me ensinou a Camila a ler e escrever, minha irmã. Tem uma relação. Foi ela que me levou assim, tem uma posição de assistente comercial. Eu não tinha ideia, pra falar a verdade, do que era. Eu falei, eu preciso de dinheiro, eu vou, né? E aí eu fui. E aí, desde então, eu fiquei nesse mercado. E eu aprendi, assim, sem nenhuma hipocrisia, não tem um dia que eu passei por esses 18 anos que eu não tivesse nada novo nas trocas e em todas as relações que a gente tem nesse mercado. Então, eu aprendi muito e sou muito grata a Renata Torres, a pessoa que me deu o primeiro emprego em tecnologia. Com isso, você ganhou mais 5 anos de sobrevida. Exato. E talvez até um tempo pra deixar meus filhos com ela, quem sabe? Muito bem. Quem sabe? A Luísa já se convidou. Fica a dica, Renata, fica a dica. A viagem aí. 5 dias, rapidinho. Não dói. Mas aí, assim, quando eu entrei nessa carreira, e aí acho que tem muito a ver com comportamento. A Paulinha comentou da primeira gravidez, de você querer a mãe perto. Eu já lembro da minha primeira gravidez, eu afastando a minha família inteira. Eu considero que, pra minha geração, eu engravidei cedo, porque hoje em dia as mulheres engravidam com 30, 35 e não tem mais limite. E eu engravidei com 26. Eu tava nessa empresa que a Renata gentilmente me convidou para trabalhar com ela. E eu fui desenvolvendo, à medida que eu fui conhecendo algumas coisas, eu fui assumindo outras posições.
Isso me deu muito conhecimento do mercado, processo de vendas. E eu diria que eu acho que eu entrei no momento certo da transformação digital. Porque quando eu olho o momento que eu estava, não existia nuvem, não existia nada. Mas existia um produto que fazia uma virtualização. Enfim, o negócio foi avançando nesse período de tempo. Então, para mim foi muito bom. Então, na minha primeira gestação, eu afastei toda a minha família. Eu acho que pro período eu era jovem ainda, tinha 26 anos. E eu já morava com meu marido. A gente namorava na época, não era casado. E foi, assim, foi uma gravidez super bem aceita, mas foi fora do programado. E lembrando do meu relacionamento familiar e daquilo que a Paulinha mencionou, da gente trazer a mãe mais pra perto, desde novinha eu era muito diferente da minha irmã, que a minha irmã era sempre: mãe, hoje eu fiz não sei o quê, hoje eu dei meu primeiro beijo, dei não sei o quê. E aí eu chegava e minha mãe: e aí, você tá namorando? Eu fazia: tô, mas não me pergunta mais nada, se eu quiser eu te falo. Então, quando eu contei pra família que eu tava grávida, eu não queria que ninguém me ensinasse a ser mãe. Então, minha primeira reação foi: eu não quero ninguém em casa, não quero ninguém aqui. Eu me preparei, né? Eu falei: eu vou fazer comida pra quando eu voltar do hospital, ter tudo aqui, eu não depender de ninguém. E aí eu tive uma depressão pós-parto muito, muito forte, muito... e eu demorei pra identificar que era isso, porque eu nunca tinha tido nada parecido, até que depois de uns 2 meses, todo dia, chorando, de madrugada, assim, eu amamentava o Lucas e pensava: ai, coitado. Pensava: coitado do meu filho. Eu pensava: olha a mãe que ele tem, coitado. E aí o Thiago fazia: eu não sei mais o que fazer, né? E aí eu lembro que um dia, 3 horas da manhã, ele falou: Marina, não dá mais, vou ligar pra sua mãe. Minha mãe foi em casa, tudo. E aí ela chegou e falou: filha, né, por mais, assim, a gravidez aceita, não sei o que, foi fora do programado. É uma coisa, né, que muda totalmente a nossa vida. A gente tem uma pessoa que depende da gente. Então, é muita responsabilidade e tal. E aí eu fui começando a melhorar. Mas do Lucas eu já voltei a trabalhar com 3 meses dele nascido, porque eu não aguentava ficar em casa. Eu falava pro Thiago: se eu ficar mais 1 mês em casa com essa criança... Olha, que horror, com essa criança... eu matou você ou ele. Isso porque ele foi bonzinho. Ele foi. Não, mas é porque eu não sei, assim, o sentimento que eu tinha. E aí, eu liguei no trabalho, voltei a trabalhar com 3 meses, porque eu não aguentava. E aí, assim, foi durante os próximos 4 anos. O Lucas muito fácil, a minha carreira meio que estabilizada, e no sentido de eu não ir atrás de muita coisa nova, porque eu tava dedicada ao Lucas. E também tava priorizando a carreira do meu marido, né? Porque a gente faz isso. Ele tava num momento bom, né? Mas, assim, naquele momento eu falava: ele tem muito mais chance do que eu. Então, né, tudo pra ele. E o meu trabalho é pra pagar roupa da criança, pagar o presente de Natal... Aquele negócio, assim, do tipo, se tiver que pedir as contas, sou eu que peço, porque, né? Então, nesse período, eu dediquei 0, assim, pro meu desenvolvimento. Mas isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres, Demais. né, Marina? E acho que às vezes a gente não se toca que a gente tá fazendo isso. Não, nem né? percebe. Hoje você olha pra trás e fala assim: poxa, eu abri mão, né, de mim e coloquei eles na frente. Eu lembro que alguns anos atrás... eu trabalhava numa empresa tal, e teve uma mudança e abriu uma vaga na gestão, né? E foi escolhida uma outra pessoa, né? E eu não fui escolhida porque eu era mulher. Né? E eu só fui me tocar disso recentemente, não foi uma coisa que na época... Você para e se pergunta, né? Por que colocaram esse cara? Nossa, eu faço isso. Mas pegaram um cara, por quê? Não, e a gente entra no piloto automático, a gente só segue, né? Então, tá bom, não fui eu, beleza. E eu tive, assim, algumas experiências que depois você se dá conta, você fala: putz, isso aconteceu,
E provavelmente, se fosse o inverso, não seria tão natural quanto é pra gente como mulher. Né? Então, assim, se o meu marido tivesse trabalhando, mas congelando, né? Congelei o meu desenvolvimento aqui, porque a Marina tá no momento, todo mundo falaria, cara, você tá doido, né? Por que você tá fazendo isso? E a gente não tem isso. Quando a gente conta isso até dentro da família, a família apoia a gente com isso. Porque fala, você tá certa, a família em primeiro lugar. E não que ainda não tenha que isso da estar. gente, É o famoso, o pilar é a mãe. O homem só vai pra cima, depende da esposa. Não, gente, assim, dependente de quem você tá do lado. Exato. Né? Você tem que seguir, independente de quem seja. Exato. Eu acho que hoje em dia, os assuntos vêm muito mais à mesa. Uhum. Então, é graças a essa abertura também que a gente consegue identificar até o que você faria diferente se fosse hoje. Sim. Né? Eu não tenho arrependimento nenhum, mas Sim. quando eu olho para trás, eu vejo, eu poderia ter aproveitado mais as oportunidades para investir em mim. Independente se eu vou trabalhar, se eu vou voltar para investir numa carreira ou não. Exato. Trabalhar eu não podia, não tinha visto de trabalho, mas eu podia ter feito uma universidade, uma pós-graduação, Com qualquer certeza. outra coisa. Só que naquele momento você nem enxerga, você pode ter um futuro Não, e de parece volta. que você, quando você aceitou tá ali naquele relacionamento e naquela história que tá sendo construída, parece que é como se você estivesse aceitando aquela condição que você tá vivendo, como se você não pudesse reivindicar Então, mas nada é diferente. justamente isso. Acho que hoje, como a gente conversa mais, eu garanto que as minhas filhas, as filhas da Paula, já vão enxergar o papel delas de forma diferente do que a gente enxergava. Mas eu acho também que psicologia explica, né? A gente replica Sim. as coisas conforme a gente foi criado. Então, assim, por mais que eu tenha minha mãe, né? Ela nunca trabalhou, aquela mãezona de ficar em casa. Nunca trabalhou, não. Ela trabalhou triplo. Trabalhar em casa. Exatamente. Né? Não tem horário de almoço, né? Exato. Então, mas ela fez uma coisa, eu tava até com a minha irmã essa semana, a gente tava falando sobre isso. Eu falei, gente, minha mãe é muito incrível, porque ela criou as 3, somos em 4 também em casa. São 3 meninas e um menino. Mas todas as meninas, assim, totalmente empoderadas, assim, de você vai trabalhar, você não tem que depender de absolutamente ninguém. Ó, tem situações aqui que você tá vendo aqui, você não precisa passar por isso, você pode fazer diferente, não depende. Então, ela criou a gente com esse olhar que a gente nunca aceitou algo que fosse diferente. Entendeu? Então, assim, e eu acho que o que falta muito hoje em dia, as coisas têm que ser combinadas. As pessoas não se conversam muitas vezes. E aí segue um fluxo natural. Isso. Porque a gente tá numa sociedade patriarcal de, ok, aqui então ele tem que estar aqui, eu vou estar na retaguarda, né? Então a mulher é o pescoço e o homem é a cabeça. Então, assim, e não é isso, assim. Em casa a gente tem como acordo, assim. Amor, ó, esse ano eu vou dedicar à empresa, vou dedicar a estudar, vou fazer uma MBA e você vai ficar em casa com as meninas. Então, assim, você vai ter que chegar cedo todos os dias, porque eu vou ter aula 3 vezes por semana. Então, essas 3 vezes você vai ter que chegar cedo. Assim como eu também. Ele fala, então, ok, deu um ano, ok, agora é a minha vez. Então, eu vou estudar e aí eu tenho que chegar em casa. É um relacionamento saudável, né, Paula? Porque é isso, é um equilíbrio. E relacionamento é um investimento de risco. Também. Você não sabe o que vai dar. Não é? Né? Então, assim, é um investimento de risco. Você tá ali investindo, né? Mas, assim, você também tem que investir em você. Se você coloca todo o investimento em uma outra pessoa, você tá deixando a sua vida na mão de uma outra pessoa. Então, se você não dá valor pra sua vida, pro seu profissional, pra quem você é, por que você acha que a outra pessoa vai ter essa responsabilidade? Né? Então, eu acho que é muito mais a gente também ter a autoanálise, o autoconhecimento, o que a gente quer, para que a gente tenha ali algo que, de fato, tipo, não vou me arrepender da decisão que eu tive, né? E isso é muito importante. Você sabe que isso que a Paula falou dos acordos, né? Eu acredito que é o que faz funcionar, mas quando eu lembro da minha, assim, desse momento, eu tive meu filho, eu tava casada, eu continuo casada, né? Mas eu tava casada e não foi, essa decisão minha não foi imposta por ele, né? Não foi ele, olha, agora que a gente teve um filho, eu tô no momento da carreira. Foi uma coisa natural, né? Que veio justamente da minha criação, né?
naturalmente achei que aquele era o melhor Sim. pra eu fazer naquele momento. E aí, eu fico pensando nisso. O quanto a minha mãe, pra mim, foi essa referência que a minha mãe sempre trabalhou. E o tempo que eu estudei em escola particular foi porque minha mãe trabalhou em escola particular. Mas eu fico pensando, quando eu olho a geração dos meus filhos, por exemplo, o quanto pra eles é mais natural eles verem a mãe deles saindo pra trabalhar. E esse momento que eu tô agora da minha carreira, eu tendo esse suporte, né, do meu marido. Então, assim, não tem um dia. Nas últimas semanas eu chego 9, 10, 11, fico trabalhando de madrugada e zero cobrança. E ele vai e se vira com a comida. Se ele não sabe cozinhar, problema, pede comida, não sei o quê. Mas assim, e aí isso me dá uma insegurança da cabeça dos meus filhos, porque eles não vão ter a vivência, a experiência que a gente teve lá atrás, do tipo, por que pra minha mãe era importante eu ser independente? Por que pra minha mãe era importante eu não depender de homem, né? Eu acho que os meus filhos não sentem isso, assim, como eu senti em relação à minha mãe. Mas eu acho que tudo é uma construção, né? Porque à medida que a gente começa a falar mais, e pra mim, né, eu não sou nada de psicologia, mas eu comigo, eu sei que enquanto eu não mudo a minha forma de pensar, as minhas atitudes são um reflexo. Então eu me policio e eu começo cada vez, quando algum assunto me incomoda, eu vou buscar, mas por que eu ainda penso assim se isso me incomoda? Sim. E vou fazendo uma construção mental mesmo, até que a minha atitude numa próxima situação parecida seja diferente. Sim. E é o que a gente tá falando. A minha mãe sempre trabalhou muito. Ela criou 3 filhos e um marido, né? Então, o que é normal. Então, ela criou 4 filhos, na verdade, e sempre trabalhando muito. Nunca teve tempo de lazer para ela, porque até no final de semana era trabalho em casa também, né? E eu sempre tive essa, eu tenho que ser totalmente independente, eu não posso depender, eu não posso parar de trabalhar. Acho que dos 3 filhos eu fui a única que comecei a trabalhar mais cedo, tanto é que a minha faculdade fui eu que paguei. Então, à medida dessa época, eu dizia, agora a partir daqui eu não posso depender de mais ninguém. Diria que foi a adaptação mais difícil da minha vida, ter que voltar a depender financeiramente de uma pessoa. Mas muito pelo que você falou, pra mim foi... natural. Não teve que ser negociado, porque eu aceitei super na boa. Né? Então, a única coisa que eu falo é que hoje, nessa outra situação, eu, mesmo durante o meu casamento, hoje, infelizmente, não sou mais casada, eu teria aproveitado mais o tempo que eu tinha pra cuidar de mim e não cuidei. Que daí foi uma escolha sua, sim, inclusive. Exato. Né? E então, assim, mas isso é uma reconstrução. E a gente, hoje, você já tem essa reconstrução na sua cabeça, você não tem mais a culpa de sair para trabalhar. Hoje as minhas filhas são adolescentes, 14 e fazer. Bom, vem. Eu brinco. Eu brinco que, pelo menos pra mim, mãe é sinônimo de culpa. Cara, e isso pra mim é uma coisa muito... Eu tirei esse peso, assim, há um bom tempo. Porque não tem como. Primeiro que a gente não tem um formato, a gente não sabe o que vai acontecer dessa geração que tá vindo. Sim. Então, assim, a gente sempre faz e toma decisões com base no melhor, pensando na família como um todo, né? Mas, assim, eu acho que a gente não tem que ficar nessa questão, nessa pressão toda. A gente já tem pressão de todos os lados, né? Sim. Então, assim, e se a gente se pressiona também com isso, a gente não vive direito, né? Pra assim, mim é quase inconsciente, assim. Não é um negócio que eu falo... eu tô saindo agora e vou chegar não sei que horas e bater o sentimento de culpa. Mas é assim... vou dar um exemplo desse ano, né? Esse ano realmente foi uma virada 360, assim, pra mim. E com a volta das crianças pro Brasil, eles estavam sendo alfabetizados em inglês e espanhol, não sei o que. Foi tudo uma loucura. E aí, esse ano, eu percebi que a Luísa, que tá com 6 anos, ela tava tendo muita dificuldade na escola. Muita dificuldade. E ela nunca me deu problema nenhum pra ir pra escola. Nunca foi de chorar pra ir pra escola. Nunca
Nada, nenhum dos três, né? Eu acho que sorte, porque também eles sabem que eles não são um só. Então, eles sabem que não adianta eu ficar aqui chorando que a minha mãe vai surtar, né? Ao invés Dá de me 2 ajudar, gritos, tapa na orelha. Tem que me escolar. Vai, foi. Mas aí eu comecei a perceber que a Luísa tava chorando muito. E ela chegava da escola e aí eu falava, foi tudo bem? Ela fazia, mamãe, hoje eu chorei 2. Chorei 2. Chorei 3, chorei 4. Ela contava as vezes que ela chorava na escola. E aí, a gente sabia que tinha essa dificuldade na adaptação, porque a Luísa, em relação às outras... A Luísa e o Max, em relação às outras crianças de 6 anos, eles têm atraso na fala. E eles misturam, até hoje, uma palavra ou outra em outro idioma. E aí, a Luísa, ela ficou na escola com o estereótipo de criança mimada. Da criança que consegue tudo no grito, no choro. E aí, as crianças começaram... O irmão dela também começou a me contar. E as coisas que foi assim pra mim, chega, né? Não dá mais. Foi o irmão dela chegando e falando, mãe, hoje a professora do integral falou pra Luísa assim, por que se você não quer ir pra escola, por que você vai pra escola? Por que você não fala pra sua mãe que você não quer ir pra escola? Uma menina de 6 anos. E aí, aquilo eu falei, nossa, acabou, né? E aí, Luísa, fui conversar com ela. Luísa, como você tá se sentindo? Não sei o que. E ela falou, mamãe, eu quero mudar de escola. Porque ela tava, eu não quero mais ir pra escola, eu não quero mais ir pra escola. Eu falei, mas você tem que ir pra escola. Aí ela falou, não, eu não quero mais ir pra essa escola. Eu falei, tudo bem, então a gente troca. Só que isso tudo aconteceu já assim, ó, nesses últimos meses, assim, acabando o ano. Então, a gente combinou com ela que ela vai trocar de escola, tudo. E aí, onde que vem a culpa? Quando eu marquei uma reunião com a diretoria da escola e eu não conseguia ir por causa do trabalho. E aí eu fazia assim, eu queria muito ir na escola, porque eu queria falar, né, o meu sentimento, o que tá acontecendo e a minha experiência, porque eu não queria chegar lá e brigar com todo mundo, porque meus outros 2 filhos estudam lá. E eles querem ficar lá. Então, é uma relação super complicada. Eu não quero criar inimigos. Eu não quero bater a porta na cara de alguém, levar uma filha e deixar os outros 2 lá. E aí, nessas, né, não fui na reunião, não consegui ir por causa do trabalho, não sei o quê. Aí eu peguei e mandei pro diretor da escola. Eu falei, eu posso te escrever? Porque aí é mais fácil, à medida que eu vou tendo tempo, eu vou te escrevendo. E quando eu fui escrevendo, eu falei, nossa... Eu não me dei conta dos sinais. Porque ela era uma criança que dormia sozinha, dormia no escuro, não tinha medo, não tinha umas aspirações que ela tem agora. E que, assim, isso é tudo uma construção, né? Do quanto ela não estava sendo acolhida na escola. E aí ela chegava em casa, chorava, gente, Luísa, você não pode chorar, tem que ir pra escola, você tem que estudar. Luísa, você tem que se esforçar, você tem que não sei o quê. Só o você tem já é uma pressão demais. Né? Exato. E aí, na hora que eu tava escrevendo pro diretor, que eu falei, nossa, eu não me atentei aos sinais. E eles estavam aí desde do primeiro choro. E aí que a gente se sente culpada. E é aí que veio a minha culpa, assim. E que vem várias culpas, assim. É o tanto que eu deixo de prestar atenção, porque eu tô com... Mas aí você acha que tá ligado ao fato de você trabalhar? Talvez Sim. E a esse momento agora. Não, sem contar que ela tem mais de 100 pessoas, né? Embaixo dela, então... Embaixo de mim, tem os gerentes lá, tudo bem. Mas o gerenciamento, a estratégia do serviço, o número, tudo. Porque assim, a minha pergunta é porque a gente, por mais que sua mãe trabalhou, como você falou, mas ela não trabalhava tanto, talvez, na carga horária. Mas com certeza você teve situações na sua vida que sua mãe também não viu. De talvez algumas coisas que podem ter ali acontecido. E é que eu não minha mãe, sei. eu acho que não. Meu pai, eu afirmo que sim. A minha mãe... porque a minha mãe é muito mãe, assim como ela é muito vó. Ela é muito presente, interessada, assim, né, se pra eu ficar bem, ela precisar se despir, ela... Não, tá aqui, minha filha tá bem. Eu acho que o sentimento de culpa vem e é muito pessoal, independente de você ter culpa ou não. Porque eu, graças a Deus, né, imagino que eu ainda não deixei passar nada despercebido.
Mas a gente também tem que ter sorte. E essa rede de apoio, tanto em casa quanto no trabalho, é extremamente importante. Sim. Porque eu passei por situações difíceis e tive o apoio dos dois lados. Sim. Então, mesmo sabendo que independia de mim a solução, mas eu tava lá quando eu precisava. Exato. Né? Então, independe da gente ter culpa. A gente vai se dividir, assim como a gente vai ter culpa no trabalho também. Putz, hoje eu fui, sei lá, eu dei atenção pros meus filhos e não foquei no e-mail que eu tinha que responder. Mas é que eu acho que é minha leitura, que assim, é que a gente já vive em muitos rótulos, assim, desde quando a gente tá grávida. A gente contou que tá grávida, pronto, já começam os conselhos. Já começam os conselhos, o manual. Chega no lugar, como que te as olham? Histórias. O guia de como ser mãe, né? Se você amamentou ou não, você já é julgada. Se você teve parto normal, cesárea, você já é julgada. Então, tudo a gente é julgada. Né? Quem tem mais de um filho se culpa se pra um fez diferente do outro. Sendo que eles são diferentes. E assim, a gente não vai fazer perfeito. A gente vai errar mesmo. E várias vezes. Né? Assim, eu tô com as minhas filhas, a minha enteada tá com 16 e a minha mais velha tem 15. Então, assim, a gente já tá na fase adolescente. E a gente errou demais com elas, assim, no começo. A gente era muito novo, né? Então, assim, é muito mais como eu posso fazer diferente agora com as minhas pequenas, né? Que daí são duplas, né? Tem a de 16 e 15, a de 8 e de 6. Né? Então, assim, como a gente pode ser melhor? Porque a vida é isso, é constante evolução. Não tinha como você pedir uma maturidade muito grande aos 26 anos de idade. Exato. Né? Então, assim, e eu acho que é só esse ponto, que eu particularmente tomo esse cuidado para eu não me culpar, porque eu acho que todo mundo erra. É lógico que quando a gente é mãe, a gente tá falando de erros que vão afetar uma outra vida, então como a gente consegue ali de uma forma, né, melhor lidar ali com aquelas situações, mas vão surgir N situações. E quando tá adolescente, com menina, prepara. Sem contar os gastos, né, Nossa. gente? Não, eu acho que quando você tem menino é mais prático. Eu vejo as minhas irmãs que têm filhos homens, assim. Então, você fala alguma coisa pra eles, assim, nossa, vai ter festa fantasia amanhã. Menino, mãe, eu vou de pijama. Meu sobrinho. Eu ponho uma camiseta mãe, do eu já futebol. vou dormir, inclusive, hoje. E já vou de pijama, assim, só vou colocar pantufa. Então, é prático. Né? A Mirinha, a mesma coisa, minha festa, as minhas filhas, uma semana antes, já tá programando a fantasia, o que vai, como vai. Então, acho que tem também essa mudança do perfil, né? Conforme também é a criança. E cada filho é de um jeito. Não, e mãe tá sempre em construção também. Que você tem que aprender a lidar com o bebê, você tem que lidar com a criança em desenvolvimento, curiosa, que matraqueia o dia inteiro. É isso. Na fase de adolescência e quando voarem. Eu acho que é o dia mais triste. Mas eu tô ansiosa por esse dia. Eu quero ver voar. Eu achei que voava antes. Eu tava achando que era mais rápido isso aí. Gente, e uma dica, né? Porque a gente tem todas essas questões que a gente acaba pensando. E a gente tem as metas também, né? A gente tem os números para entregar, tem... Como é que vocês veem o papel das empresas nesse sentido, né? Não só falando na empresa que vocês trabalham, porque vocês trabalham numa empresa, né, au concours, mas olhando assim pro mercado em geral, né? Como é que... Gente, a gente vive num mundo capitalista, né? Então, o dinheiro não pode ser o fim, mas eu diria que está no início de tudo, sempre, quando a gente fala em matéria de trabalho. E muito hoje a gente briga pelo espaço da mulher. E não é reclamar... Não é mimimi. Não é mimimi, nem é reclamar dos espaços que a gente está ganhando na área profissional. Mas sim pensar em mudar a estrutura que a gente tem que ter para poder crescer profissionalmente. Super. E eu acho que, assim, eu tiro um tempinho, assim. Ontem eu cheguei em casa super tarde, já falei, olha, vou chegar... Só vou dar oi. E eu tenho minha caixinha também, sabe? Igual homem não tem a caixinha. Eu tenho também a minha caixinha ali, que eu preciso ficar no silêncio, assim, sabe? Tomar um banho mais demorado. Vou ligar ali alguma coisa, vou ler um livro. Preciso ficar 1 hora em silêncio, assim. Chego, só dou um oi, beleza, tá tudo organizado, todo mundo bem, beleza. Vou ali pro meu espaço. E eu acho que você conseguir manter esse equilíbrio, porque é isso, já vem estressado. E se eu chegar em casa muito estressada, eu também não vou estar bem ali. E às vezes a gente acaba tendo situações que a criança também está agitada, ela demanda da gente, porque eles querem a gente. Sim. Né? Então, eles querem assim, atenção, eles querem contar as novidades. a gente ainda tem
a graça de trabalhar em um local que você tem a possibilidade de trabalhar híbrido, né? Então, assim, isso é ótimo, porque você consegue... E todo mundo retomou para casa, né? Com essa questão da pandemia toda, e que foi muito bom, por um lado. Apesar de que quem inventou as crianças de alfabetização estudar em casa não tem filhos. ou não tem mais de 2, sei lá, né? Não tem filho na qual que é o alfabetização. negócio, gente. Entendeu? Não tem. E assim, é muito complexo você conseguir, de fato, fazer todo esse equilíbrio, mas assim, você tem que lidar, não tem muito o que fazer, né? Mas é só tomar esse cuidado de não chegar em casa muito estressado e às vezes descontar, ficar muito estresse com as crianças, porque eles também querem sua atenção. Então, às vezes é melhor você falar, olha, segura aí a barra, porque eu vou já direto pro quarto. Então, mas quando eu falo da estrutura por trás, em casa e família, rede, também é isso. É a rede de isso. apoio de funcionários, de escolas, período integral, né? Eu não sou muito a favor do período integral, mas se não tem outra alternativa, eu acho que é muito mais saudável estar na escola do que não estar fazendo nada. Exato. Um dia nós vamos fazer um podcast assim, ó. Marina é a favor do integral, Roberta não é a favor do integral. Vamos fazer um Internato. debate. Eu quero que meus filhos quiserem. Mãe, eu quero muito ir pro E a internet. mediadora vai ser a Paulinha. Tá aqui, Ela ó. fala isso porque ela adorava um colo quando era pequena. Mas eu fiz meus filhos desapegados por causa disso. Porque eu sei o quanto eu sofri. Eu falava, minha mãe, vai lá dormir na casa de fulano, a minha amiga me convidando. Aí eu quero. Chegava lá, eu tinha dor de barriga, né? Porque eu não conseguia ficar longe da minha mãe. E eu lembro que desde o meu primeiro filho eu fazia... Não, ele já tem que acostumar com outra pessoa. Porque e se eu morrer? Eles não podem A sofrer. questão dela Se A encasquetou. Marina Eu nasci com medo de morrer. Mas você Nasci. parou com isso? Não. Não, eu tenho. Você quer o telefone de uma terapeuta? Eu tenho também, mas o negócio é saber lidar. O barulho tá aqui, mas eu sei lidar. Assim, eu entro no avião, eu acho que meu avião vai cair. Você pede pra trocar de lugar comigo no avião, eu não troco nunca, que eu falo, e se o meu lugar fosse viver? O meu lugar fosse o único O sobrevivente. único O sobrevivente. pior que eu penso a mesma coisa. Eu não gosto de antecipar voo nem a pau. Muda o seu voo pra você ir comer. Não vou. Eu vou nesse aqui, mas o horário é horrível. Mas eu já comprei. Até o momento de eu comprar é o meu destino. Depois já é eu querendo Mudar o destino. Então eu não mudo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A nossa audiência, né, a gente tem que trabalhar para aumentar, né, o número de mulheres e tal, porque eu acho que a gente melhora, né, o ecossistema quando a gente tem mais mulheres presentes, mas a nossa audiência ainda é muito masculina, né? Então, se a gente pudesse dar algumas dicas, né, falar para as mulheres? Não, para os homens. Os homens. Porque coisas simples que a gente Homens, possa explicar. compartilhe esse link, curte. Com a sua esposa. Com a sua esposa, irmã, amiga, namorada, prima. Compartilhe com as mulheres. Eu não entendi esse tipo de dica que você quer. Não. É dica pros homens. Não, se disser pros homens, pras empresas, assim, olha, são coisas simples que vocês podem no dia a dia ajudar as mulheres e ter um ambiente mais inclusivo, um ambiente mais de acolhimento, porque assim, muitas vezes a gente também cobra isso e às vezes a gente não se toca de algumas coisas que acontecem com a gente, não necessariamente os Mas homens acho que não então vão... o meu recado é pros dois, é pra homem e mulher, é conversa, gente, é conversar, é saber ouvir, né? Porque não é uma reclamação que a sua mulher tá fazendo, ela tá dividindo com você uma angústia, um problema, uma dificuldade. Ao mesmo tempo que quantas vezes a gente fica ouvindo sobre reuniões de trabalho, angústias de trabalho, e a gente nem entende do negócio, né? Mas você tá ali, você tá... eu acho que pro homem foi sempre muito mais confortável saber que a casa é a base do equilíbrio dele. E esse equilíbrio é muitas vezes o ombro amigo da mulher, que vai ouvir, que vai entender, que vai acalmar, calma, vamos ver por outro lado. E muitas vezes a mulher também tem queixas, mesmo uma mulher que não trabalha, e que reclama de filho, que reclama de trânsito, que reclama de qualquer coisa, do preço no mercado. Ela também precisa ser ouvida, e eu acho que tudo... é uma questão do combinado. Tudo que é combinado não sai caro. Você conhece um chefe que falava isso. Tudo que é combinado não sai caro.
Então, Tô tentando lembrar o nome dele. então é importante, é conversa, é diálogo, é se colocar no lugar do outro, é a tal da empatia que a gente precisa pro mundo inteiro, entendeu? Eu acho que seria esse o meu conselho. Pra mim, assim, para os homens especificamente, talvez tenham o mesmo comprometimento que vocês têm com a empresa, com as suas famílias. Eu acho que esse é um ponto... Você fala com as famílias e Comprometimento, com os funcionários. porque às vezes os homens, eles são super comprometidos com as empresas, né? Então, por isso que eles conseguem, inclusive, que a gente vê os números, né? Já chegarem em cargos, porque tem um comprometimento. Conseguem se dedicar, conseguem fazer as coisas, Claro. tem metas. Ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande Exato. mulher. Gente, eu odeio essa Preocupação é frase. total. Imagina se todos os maridos tivessem o mesmo comprometimento, A mesma postura. a mesma postura com a família, né? Será que minha esposa tá bem? Assim como eles têm com os funcionários, de desenvolver os funcionários, como será que tá a casa? Como será que tá a pessoa que tá do seu lado? Porque, assim, não é alguém que tá ali te apoiando, é a pessoa que tá do seu lado. Então, você tem que estar ali páreo com aquela pessoa. Você tem que estar remando para o mesmo lado, né? E aí, com isso, você consegue, talvez, ali, constituir algo que seja bacana e também um ambiente saudável para as pessoas que estão ali. E o segundo, que eu acho que é para todo mundo, né? A gente julgar menos, né? Também, né? Então, a gente, às vezes... isso é para todo mundo, né? Eu participei de muitos eventos em que eu estava fora... em que, nossa, mas seus filhos estão com quem? Eu falei, com o pai. Tá? Tem mãe e pai, tá com o pai, né? Porque se você não vê esse questionamento vindo... E mesmo que não fosse o pai, né? Exato, tipo... Ninguém pergunta isso. Ninguém pergunta para um homem com quem Exato. estão os seus filhos. Exato. Não, Né? ainda Então- mais quando tipo, falam assim, você tem 4 filhos. Nossa, você- uma creche. eu já quase falo que é um pix, Não, né? Porque assim, manda é. um pix, a pessoa, tipo, fica até consternada, assim, né? De falar, meu Deus, quem tem 4 Não, filhos? e do nada o seu marido vira santo, né? Que É. falam, gente, ele Não, cuida e a- de 4. E a Não, gente que tem aguenta 4 5 filhas, mulheres em é casa. esse. Esse aí é o que eu mais escuto. Puts. Eu falo, gente, ele é praticamente um rei em casa, né? As meninas super estão ali, de boa, né? Tá todo mundo mimando, inclusive, então ele tá ótimo. Então, é o tipo de questionamento que a gente não vê acontecendo. Então, eu acho que também essa questão do julgamento, a gente vira mãe, a gente fica muito mais, tem uma questão da empatia. Então, a gente não dá pra ficar julgando. E que a gente possa ter muito mais equidade, assim. Eu participei de um debate uma vez que tinham 2 grandes empresárias aqui no Brasil. E uma vinha de uma família muito bem, já no berço de ouro, e outra foi crescendo. Então, até essa visão é totalmente dispare dessas pessoas. E não é que uma tá certa e a outra não, mas assim, uma era super a favor de ter cotas para as mulheres e a outra não. Pra que a mulher vai ter cota? Mas aí a pessoa se formou em Nova York, teve uma educação. Então, assim, você já tá ali num patamar diferente, né? Você não tem ponto nada. de partida de cada uma foi diferente. Exato. Então, assim, é diferente. Então, eu acho que se a gente tem também essa abertura pra poder conversar e escutar o outro, é muito importante. E eu diria para as mulheres, sejam mais unidas também. Olha, pra lente da Mulheres, verdade. sejam mais unidas. Deixa eu dar... Não, desculpa, fala. Não. Termina. As mais velhas na frente. Não, termina. Não, porque assim, a gente vira piada até, né? Ontem nós estávamos numa mesa de almoço com 5, 6 mulheres e um homem. Que qualquer comentário que a gente fizesse em relação ao mundo masculino e ao mundo feminino, ele já se prontificava a defender o marido, o namorado. Às vezes sem nem conhecer, né? Não Nem conhecia conhece, de né? verdade. Então. E eles se ajudam em todos os campos. Eles se ajudam profissionalmente, eles se ajudam para cobertar coisas erradas, eles são unidos. E muitas vezes a mulher enxerga competições onde nem existe. Às vezes uma pessoa tá só te pedindo ajuda. E aí a gente volta para comunicação, é saber conversar, é saber ouvir. Se você tá num cargo de liderança, saiba ouvir o pessoal que tá trabalhando com você, né? Os seus pares, admire quem já tá lá em cima, siga exemplos, mas faça o seu caminho, a sua trajetória e ouça muitas histórias, porque ou você vai aprender ou você vai conseguir ensinar. E mulheres é muito difícil ter essa troca. Que bonito. É verdade. Eu estudei um pouco de filosofia. Agora eu acho que eu não quero mais falar. Não, mentira, eu só não queria deixar a dica, compartilha com as mulheres da família. Mas
E pensando em tudo isso que elas falaram, tem uma coisa... tanto líderes, né? Independente de ser homem, mulher, as empresas, a unidade familiar não presuma nada, né? Porque a gente mistura muito a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, mas os únicos que podem tomar decisões das nossas vidas somos nós. Então, assim, se a empresa acha que você merece um prêmio, mas que você não tem com quem deixar os filhos, não tem por que eles tomarem essa decisão sem consultar você. E, né, o outro ponto a empresa é feita de pessoas, e eu já escutei várias vezes do quanto a mulher produz menos, porque a chance dela ficar grávida no meio da carreira dela e o tempo que ela vai ficar fora, e que é por isso que o salário tem que ser menor, porque é compatível. E aí eu falei, lê do engano, porque eu tenho que manter 3 crianças. Então a empresa pode contar com o meu comprometimento de pelo menos 3 vezes mais. Porque eu ponho qualquer um que não tem filho no chinelo. É isso aí. Isso aí. Meninas, a gente tá chegando no final dessa conversa maravilhosa. E eu queria saber de vocês como é que é o seu momento pausa na programação. Legal. Eu, particularmente, eu tenho alguns momentinhos, assim mesmo. Massagem. Mas 2 vezes por semana, assim, eu fico 1 horinha ali, meu momento. Eu nado. Assim, Inclusive, Paula, sem desculpa eu te cortar, mas eu queria ser sua amiga pra saber a sua rotina de skincare. Porque, gente, olha a pele dessa mulher. Tá com maquiagem. e aí tenho ali 1 horinha, não tiro isso da minha agenda, assim, 2 vezes por semana pelo menos, que daí eu faço a massagem e eu nado. Então, e também tenho meu horário off ali em casa. Eu chego, fico ali 1 hora tomando banho, vou pro meu Netflix, ou eu pego um livro, e aí é a hora que eu assim, não quero ninguém ali perto, não quero barulho. É o momento seu. Quero ficar sozinha, assim. Então... Eu olhando a Paula assim com inveja, ó. mas as minhas já estão maiorzinhas, né? Como as mais velhas já estão adolescentes, então, assim, são outros problemas. Não é problema, são fases. Ou demandas, né? São outras demandas. Semana retrasada eu fui no show do João com a minha filha, entendeu? Quem é João? Então, Delícia, delícia, você curtiu. Adorei, mas assim, sabia uma música, mas é legal, só tinha adolescente, vou do Harry Styles mês que vem. Então, assim, é a programação dela. Ao mesmo tempo, as mais novas ali, assistindo aqueles desenhos, enfim, infinitos, DVD com música. E a gente se adapta. Quantos anos tem as mais novas? 8 e 6. E aí são demandas totalmente diferentes. Né? Mas enfim, aí é isso. Esse momento assim que eu tiro, eu mesma, e a gente viaja também, que eu comentei no começo. Eu e meu marido 1 vez por ano, 1 semana por default. Assim, não tem 1 ano que a gente não faça também esse momento nosso. Então, acho que é importante. Legal. E você, Marina? Eu tô tentando pensar o que eu faço. Eu caço problema, porque talvez o momento que eu pudesse pausar agora... Pensando na rotina, eu arrumei 2 cachorros, né? Então, eu acho que eu não me permito ter esses momentos pausas. Mas, assim, eu tomo uns banhos mais demorados, tenho essa coisa, mas tem uma coisa que o meu marido me cobra bastante, de eu me organizar e de eu compartilhar o momento que eu quero, porque eu sou muito doida, eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo e quando eu vejo, já foi. E eu não falo, olha, eu preciso parar essa 1 hora aqui, né, na sexta-feira, pra mim. Eu não quero ouvir a voz das crianças, eu não quero ouvir latido de cachorro, eu não quero ouvir nada. Porque eu acabo esperando todo mundo dormir pra eu poder ver as coisas que eu quero ver, assistir coisas que é inapropriado pras crianças, e aí não dá pra eu ficar dando pausa lá cada 2 segundos. Então eu acho que meu momento pausa é a madrugada, assim, que eu me sinto livre pra fazer o que eu quiser, mas é desgastante. Meu momento pausa, por enquanto. Vou pegar uma consultoria com a Paula. Tá procurando seu momento pausa. Roberta? Bom, acho que eu tenho também pausas... Quer dizer, a minha rotina do dia não para, né? Então, eu diria que a pausa é quando a casa tá mais quieta também, que aí eu vou até 1, 2 horas da manhã em Netflix, alguma coisa assim.
Mas para recarregar as minhas baterias, para limpar as energias e voltar sorridente na segunda-feira, nada como um final de semana na praia. Aí eu preciso tenho viajado menos do que eu gostaria, menos do que eu já viajei quando mais nova. Mas eu acho que praia pra mim eu sou solar, eu adoro o mar. Vamos viajar comigo. Vamos. Vamos. Eu e você e eu, mochila nas Não, eu quero ir costas, também. vambora. Não, vamos. Sem criança. Não vou com nenhuma É o criança. momento pausa. É o momento momento pausa. Eu pausa. quero um momento pausa. Vamos, gente. Combinado. Pegar o carro, viajar sem rumo. Verdade. Próximo podcast, Pausa na Programação, a gente vai contar, Pra contar nossa da A viagem. gente viagem. volta pra contar como é que foi. Isso. Eu aceito. Eu Tá aceito. certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, me diverti demais com essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Olá, amigos. Estamos começando o podcast... Falei errado, tá vendo? O podcast... Não, tava certo! Ô, droga. Mas eu ia perguntar, o que você errou? Você falou, olá, amigos, estamos começando o podcast, onde tá o erro? Foi um prazer. Não foi um prazer. Não foi nada. Mas eu espero que seja. A expectativa é que seja. A gente Então, não treinou essa introdução. Foi pega de surpresa. 3, 2, 1, valendo. Oh. Não vai sair isso aqui hoje. Tá ótimo, ainda bem que ela não bebe. Você entendeu? Agora faz sentido, deixa que eu bebo por você. Vamos lá. O que eu tava falando agora? A Calma, cara do gente. Gabriel. Calma que eu tenho problema de memória. Então, Marina, me conta... eu vou fazer de novo. Faz porque você ia começar com a pausa. Mas aí pode falar hobby ou... Tudo. É o seu momento. Ela falou, eu já ia fazer pausa. Pausa na programação. Pausa agora. Não era eu.